Da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A nossa vocação é como um tesouro escondido. Deus nos chamou para estarmos também com Ele, como chamou os apóstolos, né? Permanecei comigo, né? Vigiai, ficai aqui e vigiai comigo. A nossa vocação é esse tesouro. Deus nos chamou para estarmos com Ele, nos unirmos, né? Os pontos da nossa história, da nossa vida com oração. O que nós fizemos de errado no passado, podemos reparar hoje com as penitências e com atos de verdadeiro amor. O que ainda não nos é bom, podemos tentar agora, apoiados com a graça de Deus, a viver melhor. Né? Pensar, né, que muitas pessoas estiveram diante de Nosso Senhor e a vida deles não mudou. Né? Pilatos esteve diante de Nosso Senhor, até tentou salvá-lo, mas foi tão covarde, né, que não salvou Nosso Senhor. Os mestres da lei que viram os milagres, mas a ganância, o orgulho, a vaidade era tão grande que impediram de ver Jesus Cristo, né? E Pilatos veio dizer, né, faz a pergunta, você é rei de Israel? Jesus disse, sim, sou rei, né? Vim para dar testemunho da verdade, mas ele não sabe o que é a verdade. A verdade está diante dos seus olhos e ele não vê. A verdade também está diante dos nossos olhos e a gente ainda não vê. Quantas vezes a gente desespera? Ai, por que Deus permitiu tal coisa? Porque Ele quer você no céu. Se você não ficar desapegado das coisas, como é que vai chegar no céu? Ah, por que Deus permitiu a doença? Porque você está vivo. Por que Deus permitiu o sofrimento? Porque você ama. Pois quem ama sofre. Se não amasse, não sofria. Ah, morreu outra pessoa. Azar dele. Mas quando a gente ama, meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Porque a nossa vida só tem sentido com o outro, com a outra pessoa. Por isso, Jesus veio dar testemunho da verdade. Ele não quis ouvir, Pilatos não quis ouvir o que era a verdade. Pergunta como quem quer se absolver de qualquer culpa. Por isso ele vai lavar as mãos. Quem será que quer ouvir a verdade? A verdade vos libertará. E onde ouvimos essa verdade? Na nossa oração pessoal. Ali Deus vai convertendo o nosso coração, os nossos hábitos, a nossa vida. Deus vai convertendo a nossa vida ali. Por que a gente tem que vigiar e orar? Orar e vigiar. Exatamente porque naqueles pequenos atos da meditação, da oração mental, Deus vai transformando a nossa vida. Por isso que a gente tem que ter esse tempo. Por que será que todos escolheram Barrabás? É verdade que movidos pela maioria. Foram os enganos, as invejas, os interesses, que não conseguiram ver Jesus. Trocaram Jesus por outra coisa. Trocaram o amor por pequenas alegrias, passageiras, momentâneas. A verdade nos compromete num caminho. Preferem não conhecer para não precisar cumprir. Por isso muitas pessoas fogem de Deus. Por que será que a gente foge da oração? Porque a gente sabe que o dia que a gente rezar de verdade, a gente vai ter que mudar muita coisa na nossa vida. Por isso fugimos às vezes. É preciso ir ao encontro de Cristo. Somos incentivados muitas vezes, né, pela ditadura do relativismo. Não, mas isso aqui pode, aquilo lá pode, esse daqui é bom. É uma ditadura do relativismo. Tudo pode, tudo está bom, mas Jesus Cristo não. A fé católica, vocês são loucos. Nós, católicos, estamos sendo tolerantes com os outros, mas eles não toleram a fé católica. E acham um absurdo. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. É isso que acontece. A consciência deve ser a verdade e não a maioria. O que Deus pede para você fazer?
bater, dar uma surra, xingar, ofender e brigar, ou perdoar, amar e suportar. A consciência diz. A consciência é o arauto de Deus no coração do homem. Por isso que ele fala assim, minha consciência... Não, a consciência vai me acusar, olha, tomada dá choque, a água no inverno é fria, tem muitas coisas que a consciência já ensina, porque é experiência própria. É preciso, portanto, vencer as misérias, é preciso, portanto, vencer todas as coisas. Jesus, não. Barrabás. Pilatos governava, foi covarde, queria agradar os outros. Será que também nós não fazemos a mesma coisa que Pilatos? Às vezes, por querer agradar os outros, queremos fazer as coisas da nossa forma. Queremos fazer do nosso jeito, mas ninguém está disposto a obedecer. Obedece o Evangelho? Não. Obedece todo mundo, mas o Evangelho não. Obedece um monte de coisa, mas o Evangelho não. Esses dias estava conversando aqui, eu sempre dou bronca na coitadinha da Dona Maria, que hoje acho que esqueceu que tinha o recolhimento. Mas sempre dou bronca nela. E cada hora ela é muito piedosa, reza muito, é bom que posso falar dela aqui que ela não está ouvindo. Muito piedosa, uma mulher muito prestativa, muito discreta. Ela ouve todas as conversas minhas com o padre Alexandre, o padre Alexandre não fala, ele berra. Então a gente ouve todas as conversas, né? Ela ouve todas as conversas. Eu não vi nunca ninguém comentar aqui o que ele conversa, que às vezes são umas coisas que não devia conversar, mas a gente tem que conversar para resolver algumas coisas. Então, de verdade, então é uma mulher muito piedosa, mas tem uma teimosia. Às vezes eu falo assim, o terço a gente tem que rezar assim, assim, assim. Aí eu tinha a primeira coisa que quando eu cheguei foi tirar aquela parte da oração final, né? Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ponto final. Acabou aqui, Nossa Senhora ensinou só até aqui. Aí cheguei aqui, quando eu cheguei, há 15 anos atrás, é assim, e aqueles que precisarem da vossa misericórdia, do Santo Padre Papa, do Bispo, do Padre, do não sei o que. Meu Deus do céu, a Nossa Senhora falou só até aqui. Vocês estão acrescentando coisa a mais que a Nossa Senhora não falou. Meu Deus do céu. É porque é isso, quer fazer mais e não obedece. Obedece até ali, só até ali. Nossa Senhora ensinou só até ali. Pronto. Até eu brinquei outro dia com o Padre Mariano, falei com ele, falei assim, São José Maria Escrivá rezava de um jeito terço na obra, de forma diferente pela piedade, para rezar pelo Papa, rezar pelo Bispo, rezar, né, pelas almas do purgatório, que eram as devoções que ele tinha, né? Então rezava, tinha umas coisas que rezam diferente no terço ou na obra. Mas eu brinquei com o Padre Mariano e falei, Padre Mariano, mas não é assim que Nossa Senhora do Rosário ensinou, né? São domingos, né? Ele riu e falou assim, não é. Mas São José Maria Escrivá tinha essa particularidade, rezava desse jeito. Eu falei assim, tá bom. Então, mesmo porque eu gosto de rezar do jeito que Nossa Senhora do Rosário rezou. O que é? Começa com o credo, honra a Santíssima Trindade, 5 mistérios, salve rainha, ladainha, acabou, não tem mais nada. Né? Então, eu invento tanta coisa, meu Deus. Tudo bem, fica piedoso, é muito bonito, né? Mas nem todo mundo está pronto para aquilo. Então, cada um está pronto de um jeito. Por que reza na obra desse jeito o texto que São José Maria? Porque todos que são da obra têm as mesmas particularidades e querem rezar, viver do mesmo espírito. Então, aí você entende. Aí, se todo mundo está no mesmo espírito, é uma coisa. Às vezes eu brinco com a Dona Maria. Vai rezar catena. Todo mundo é da legião? Não, então por que reza catena? Porque faz parte da catena. Sim, mas os que são da legião, os que não são da legião, não têm obrigação de rezar catena. Mas quem vai pôr na cabeça? Então, às vezes, a gente tem que suportar. Se não aceitar nem Jesus, não aceitar o que eu falo. Então, é assim que funciona. Como podemos chegar até Cristo? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Depois Jesus diz a Pedro, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A vontade de Deus deve prevalecer. Pedro, quando anuncia que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa é a verdade. Ele tem que proclamar uma verdade dada por Deus, não o que ele pensa. Até porque São Pedro era covarde. Se ele proclamasse as covardias dele, a igreja seria mais covarde. Não. A gente não pode proclamar o que é nosso, ele tem que proclamar o que é Deus, o que Deus deu. Eu sou a luz do mundo, é Ele que é a luz do mundo. Quem não me segue andará nas trevas, na escuridão das coisas deste mundo, inventando um monte de coisa. Olha, Nosso Senhor, hoje em dia, ultimamente, na moda é ouvir, né, o fim do mundo.
Nas aparições de tal, as videntes de tal, eu não sei quem tal, está falando que vai acabar o mundo, vai acabar. Olha, quando que no Evangelho não diz que o mundo vai acabar? Vai acabar. Agora amanhã? Não. Vai estar no desespero? Sim. Só essas aparições, essas revelações servem só para uma coisa. Se fosse o meu fim daqui a um mês, será que eu não mudaria de vida? Para isso ele serve, então muda de vida. E é isso. Antes desse mundo acabar, antes da revelação se concretizar, o que a gente está esperando para não converter a nossa vida e não mudar de vida antes? Se Jesus Cristo já falou antes, por que a gente não obedece? Está esperando a desgraça acontecer para começar a mudar de vida? Então tem que começar a mudar já. Essa preocupação de São José Maria Escrivá. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quem é que dá a vida? É Jesus. E mantém-na até a vida eterna. Transforma e diviniza pela obediência. A transformação, Jesus só suportou dor porque obedeceu. E só foi glorificado porque obedeceu. É na obediência que a gente vai ser salvo. E na obediência que a gente vai suportar as tragédias dessa vida. Se não houver obediência, a gente não faz a vontade de Deus. Eu vim fazer, Senhor, a tua vontade, não a minha. A Dona Senhora vai até ficar mais tempo aqui para ver se colocava na cabeça dos fariseus o que era bom, ver se convertia mais gente. Mas não, fez a vontade do Pai. A obediência até a morte, e morte de cruz. Pois a cruz é a entrega de Jesus por nós ao Pai. E somente chegaremos ao Pai se assumirmos a vida de Cristo em nós. Quem come deste pão e bebe deste vinho, deste cálice de todos os dias, tem a vida em mim. Pois isto é meu corpo, tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. As palavras de Nosso Senhor são muito próprias. Viver ali. A gente aprende isso no próprio Evangelho. Por que eu juntei todas essas frases juntas? Porque todas elas juntas estão no Catecismo de São Pio V. São Pio V colocou todas elas juntas. Ele colocou como um lema de vida dele. São as frases do Nosso Senhor. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas. Depois, logo em seguida, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí ele continua. A obediência até a morte, morte de cruz. A cruz é a entrega de Jesus por nós ao Pai, e somente chegaremos ao Pai se assumirmos a vida de Cristo em nós. Porque quem come deste pão e bebe deste vinho, deste cálice, tem a vida em mim. Pois isto é meu corpo, tomai e comei. Fazei isto em memória de mim. As palavras de Nosso Senhor, quando juntamos, elas vão dando outro sentido à nossa vida. Depois de julgado, depois de abandonado, traído, negado, mas na obediência ao Pai. Na obediência ao Pai. Depois de sofrer muito, mas na obediência, depois de ser julgado, começa a carregar a cruz. Simão de Cirene é contratado ali naquele momento para ajudar, foi obrigado também. Passava pelo caminho, já estava cansado do trabalho, teve que fazer uma coisa que era um escândalo e loucura para ajudar um condenado. Acho que trocar o olhar com Cristo no filme do Mel Gibson mostra, né? Quando ele abraça a cruz, ele não quer carregar a cruz. No filme é bonito que mostra isso. Ele está cansado, trabalhou o dia inteiro. Carregar a cruz de um homem condenado. E você tocar o sangue de um homem condenado, ou tocar o sangue, você ficava impuro. Imagina, ia ter que ir para casa, ainda ter que se lavar porque estava impuro. Então tinha tudo para negar aquela ajuda. Mas poderia ser morto pelo Império Romano. Então ele aceitou por aquele momento. Mas no filme mostra, quando ele abraça a cruz e ele olha para Jesus, o olhar com Jesus, aquela face chagada, que deixou gravado no véu de Verônica, as faces, deve ter transmitido tanto amor, tanta ternura, em tanta dor, em tanto sofrimento, que aquele homem não conseguiu negar a ajuda a Cristo. E no filme até mostra ele tentando defender, ficar com raiva daqueles que estão brigando com Cristo. Olha, mas já é condenado, mas bastou andar com Jesus e você já não vê as misérias do mundo. Você se sente movido por esse amor. E é isso que a gente precisa fazer. Não ter medo de olhar para Cristo. Carregar sempre um crucificado conosco. No próximo recolhimento eu trago um presente para vocês. Presente mais ou menos, vocês vão ter que me ajudar. Porque essa cruzinha aqui,
Eu ganhei de uma pessoa que é de Torre-Ciudad, do santuário, que um dos primeiros santuários que o Opus Dei fez lá na Espanha, e no verso dessa cruzinha está o nome, Torre-Ciudad, com a letra de São José Maria Escrivá, né? Então eu mandei fazer cópia dessa daqui. O padre José Pui falou assim, mas quem deixou você fazer cópia? Olha, quando vai lá nunca acha, sempre acabou. Então eu resolvi o problema, eu mandei fazer umas cruzes dessa aqui no Brasil. E está mais leve que essa daqui é original, a outra é cópia, né? Então, mas de verdade, carregar a cruz, olhar para Cristo, estar com Cristo, é o homem de Deus, é o próprio Deus, um homem que ajuda Jesus a carregar a cruz e o peso da cruz redentora. Simão de Cirene vai ser associado a um favor no meio da dor, a um favor no meio dos escândalos, a um favor no meio da agonia. Vai ser associado a esse amor, de braço cruzado ao de Cristo, cheio de chagas, ensanguentado e condenado. Um homem repugnante, como diz a profecia de Isaías, transfigurado de dor, carregou sobre si os nossos pecados, né? Como ovelha, né? Como carrega a ovelha, o bom pastor. Jesus vem atrás de todos nós, quer dividir o seu olhar conosco. O que fazemos nós para buscar o olhar de Cristo? A cruz é o chamado da nossa vida. Ali encontramos o Cordeiro imolado, manso, humilde, em silêncio, como uma ovelha. Ali existe o poder da remissão de todos os pecados e a capacidade de amar sobre todas as dores. Ali está poder que redime todos os pecados e a capacidade de amar mesmo com todas as dores. Quantos santos, né? Santa Teresa, quando era pequenininha, tinha 10 anos, tentou fugir com o irmão Rodrigo para ir para a África, né? Deu 500 passos, saiu da cidade, saiu da muralha da cidade, e aí o tio viu ela, pegou ela e o sobrinho e levou para casa de volta, né? Quando chegou em casa, a mãe perguntou: o que você está fazendo? Eu falei assim: queria ir para a África e morrer, né? Morrer por Cristo. Para que você quer morrer? Eu falei: porque eu quero ver a Deus. Essa foi a frase de Santa Teresa: quero ver a Deus. Que até tem um livro, o beato Eugênio Maria escreveu esse livro, Quero Ver a Deus. São frases de Santa Teresa, São João, Santa Teresinha, que ele fala, né? Medita sobre esse ponto, né? Quero ver a Deus. Quando a gente vai ver a Deus? Na glória dos céus. Mas quando a gente pode ver Deus? Na necessidade da nossa família. Quando a gente pode ver Deus por trás de um sofrimento? Quando a gente pode ver Deus por trás da cruz da nossa vida? Todos nós procuramos a Deus. E qual é a nossa intenção? A misericórdia, o seu perdão, o seu amor. Sentimentos de perdão que transformam o mundo. Como devemos levar Deus ao mundo? Carregando uma cruz. Aceitando aquilo que pesa sobre os nossos ombros. Se ele teve um Simão de Cirene para carregar a sua cruz e aliviar o peso, nós temos o próprio Cristo que nos alivia o peso da nossa. Revestidos, portanto, de misericórdia, bondade, mansidão, humildade, paciência, piedade, são as virtudes de Cristo. A gente encontra tudo isso na cruz. Piedade, suportou. Paciência, suportou. Humildade, aceitou. Mansidão, abraçou. Bondade, não pagou o mal com o mal. Misericórdia, Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quantas virtudes encontraremos na cruz? São Tomás de Aquino nos diz que todas as virtudes estão na cruz. Todas. Se queremos virtudes para crescer na nossa vida, todas estão na cruz. Só que só conseguiremos ver se buscarmos o olhar de Cristo. O Papa Francisco disse uma coisa que eu gostei muito. Ele disse: quando fazemos meditação, que é oração mental, deveríamos fazer sempre diante do sacrário. Mas às vezes é impossível, a gente não tem tempo para ir na igreja, nem no oratório, nem numa capela onde está Jesus sacramentado. Então ele dizia: quando não é possível, então diante da cruz, medita a vida de Jesus. Se não é possível diante de Jesus sacramentado, então diante de um crucificado. Porque ao trocar olhar com Cristo, conseguiremos vencer, conseguiremos lutar.
Paciência é ter a visão sobrenatural das coisas. Mansidão, ter visão sobrenatural das coisas. Humildade, aceitar todas as coisas de forma natural, como quem vê Cristo. Carregar a cruz até o Calvário foi o trabalho de Cristo. Subir com Cristo na cruz e amar, isso é para todos. Amar, portanto, significa sofrer. Amar é dar aos outros o melhor, é renunciar a tudo pelo tudo. Santa Teresa diz que o tudo, Santa Teresa e São João da Cruz diz que tudo é Deus, nada somos nós. Então não temos nada, que somos nós, e buscamos o tudo, que é Deus. Então, na verdade, renunciamos a tudo desse mundo, que não vale nada, pelo tudo, que é Deus, que dá valor a tudo que temos. Porque até o que temos parece que não vale nada, mas quando olhamos para Deus, tem um valor salvífico para nós. Marido, filhos, trabalho, tudo tem outro valor quando olhamos para Deus. Deus dá outro valor às coisas. Essa tragédia, não, é a tua salvação, criatura. Esse problema, não, criatura. Deus está pedindo ali para você pôr amor, onde tem só fel, rancor, mágoa. É isso. Põe amor e encontrarás amor. São João da Cruz. Ou Santo Agostinho, ama e faz tudo. Só amar, vai ser capaz de fazer tudo, sem reclamar. Assim que nos quer Deus. Quando Jesus subiu aos céus, disse assim: vou preparar-vos um lugar a vós. Quer dizer, antes de subir ele já disse, né? Vou preparar-vos um lugar para vós e voltarei. Portanto, o homem é capaz de chegar até Deus. Mas como ele pode chegar até Deus? Obedecendo. Os sofrimentos da paixão sempre traz consolos divinos, mas por trás da obediência houve uma renúncia. Por trás da renúncia, muito amor. E esse amor é a confiança total. Por que nos falta confiança? Porque amamos pouco. Por que amamos pouco? Porque não aprendemos a renunciar. Por que não renunciamos? Porque não aprendemos a obedecer. É uma sequência. Se não obedece, não renuncia. Se não renuncia, não ama. E se não ama, nunca encontrarás a salvação. Fazei tudo o que ele vos disser. E aqueles homens encheram talhas de água. Ali está a nossa vitória. Fazer por amor a Cristo, obedecer à sua vontade. A exultação da alma é estar unido a nosso Senhor e obedecê-lo. Isso é a maior vitória da nossa vida, quando a gente parar de reclamar, porque obedeceu à vontade de Deus e encontrou nisso felicidade. Meu Deus do céu, vai ser já exultação na terra, porque olha, quem vai nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, dor, fome, nada. Fomos comprados por um grande preço, por isso temos que valer a pena. Muitas vezes omitimos, a pregação dos novíssimos. Isso aqui é um lembrete que eu coloquei para os padres. Às vezes a gente esquece de falar que existe céu, inferno e purgatório. A gente às vezes esquece de dizer essas coisas. E é preciso dizer o que a gente está querendo com a nossa vida. Aonde a gente está querendo chegar com a nossa vida? No purgatório? Como fala? A capacidade de fazer só o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo vai garantir o purgatório. Quem que disse isso? Se Deus quer mais de nós? Quantas vezes ouvimos assim, Todos já estão salvos. A teologia da libertação dizia isso. Os comunistas dizem que a salvação já começa aqui na terra. Os protestantes dizem que não precisa se esforçar muito e nem mudar de vida, porque já está todo mundo escrito no livro da vida. Ou não. Sim, é verdade, somos filhos, como pensam os protestantes. O reino de Deus temos que instaurar aqui na terra, como dizem os comunistas, mas não do jeito deles. A teologia da libertação é a caridade que devemos viver com os outros, é verdade, devemos viver a caridade, mas a medida das coisas não somos nós. Não é o que nós fazemos, mas é o que nós aceitamos fazer por obediência àquele que nos quer salvar de nós mesmos quando nos propõe alguma coisa para a nossa salvação. Não servir a Deus, não obedecer, é a perdição humana.
Servi a Cristo com alegria, diz o Salmo 94, e de a Ele cantando jubilosos. Fazer da nossa vida uma canção. Tem uma música que eu acho divertida. Ela é triste a música, mas ao mesmo tempo ela é divertida, né? É a música da Iracema, do Adoniran Barbosa, né? A música é bonita, mostra um amor tão bonito, mas a tragédia é tão grande que no final das contas, depois do atropelamento da esposa, ele só ficou com o sapato dela. Não sobrou mais nada da mulher, só sobrou um sapato, né? Então, quer dizer, a música é uma tragédia. É a música mais triste do mundo, porque ele perdeu a amada, né, num acidente de carro. Não deu nem tempo de ele segurar a mão dela. Ele viu o acidente todo. A música é uma tragédia, mas mostra amor. O que ele lembra da mulher? Lembra de muitas coisas, mas o que ficou no final parece que foi só aquilo. Mas só aquilo bastou para ele, para nunca mais esquecer aquela mulher. Qual é o olhar que temos de Deus sobre as coisas? E é isso que muda tudo. No meio de uma tragédia, encontramos amor. No meio de uma tristeza e de uma dor, encontramos amor. E aí aprendemos a amar, porque a dor nos provou. E aí entendemos o que é o amor. Quantas vezes a gente tem medo de fugir, tem medo da cruz e quer fugir dela, quando na verdade na cruz está lá o sofrimento, está lá a obediência, uma renúncia tremenda e a vitória sobre o pecado, sobre a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba de vida. Ali está a nossa salvação. A virtude da esperança é uma espera. Dependemos da graça. Então fiquemos aqui. Façamos aqui 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e outra para o Senhor. Mas estamos em estado de graça. Buscamos a Deus todos os dias. O orgulho é uma presunção, achar que já estamos salvos, porque rezamos bastante, porque já estamos aqui, sendo que podemos mudar tanta coisa ainda na nossa vida. Será que não temos nada nessa vida? Poderíamos reclamar nada, né? Será que não temos nada por melhorar? Será que não temos nada por melhorar? Nós não temos nada, é verdade, aí reclamamos. Mas olha, até temos muitas coisas que o pecado nos faz cair. E é dessas muitas coisas que devemos nos esquivar. Desses nadas, precisamos melhorar. A nossa salvação depende das almas conduzidas por Deus. Quando nos deixamos conduzir por Deus. Nem todos dizem Senhor, Senhor, mas quem cumpre a vontade do meu Pai. E ao jovem rico, que Jesus pediu só para vender tudo, e ele não quis. Aquele que cumpre, como as virgens prudentes, não as imprudentes, mas as virgens prudentes. As imprudentes atrasaram, cochilaram e não entraram no momento certo. Não sejamos virgens imprudentes. Não cochilar quando devia rezar. Não atrasar o tempo de oração quando devia buscar a Deus em primeiro lugar. Buscai primeiro o reino de Deus. E tudo mais vos será acrescentado. Quantos talentos já recebemos de Deus? Então devemos fazer multiplicar. A um foi confiado 5, multiplicou para 10. A outro 2, multiplicou para 4. A outro só 1. Como esse atrasou, cochilou, teve medo, não correspondeu à obediência ao amor, perdeu tudo. Até o pouco que tinha, perdeu. Pensava que tinha, e até o pouco que tinha, perdeu. Precisamos, portanto, fazer propósitos firmes. Na obediência, venceremos a nossa vontade. Na obediência, venceremos a preguiça, venceremos todas as misérias. Fazer multiplicar os talentos, primeiro na vida de oração, depois abraçaremos os frutos desta vida de oração, porque quanto maior for a nossa união com Deus, maior será a presença dele na nossa vida, maior será a consciência daquilo que ele nos pede, maior será o esforço de colocar em prática, maiores serão os frutos, maior será a glória e a salvação. É assim, é uma sequência, ser fiel no pouco, vamos acrescentando pouco a pouco, vencendo a preguiça, né? E poderemos fazer mais, multiplicar esses talentos, pois o último servo foi mau e preguiçoso, não multiplicou os talentos, pois os talentos
são de Deus, não são nossos. O que Deus confiou a cada uma de vocês? É isso que a gente deve fazer multiplicar, fazer melhorar. Assim Deus quer, dar a Deus o melhor, não brincar com Deus. A Virgem Maria foi fiel. Peçamos a Nossa Senhora, a sede de toda a sabedoria, a arca de toda a aliança, que guardou o verdadeiro tesouro para a humanidade, o Verbo, a Palavra de Deus no meio de nós. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora, que nos ajude a sermos fiéis. Deus nos pede conversão, Deus nos pede penitência, Deus nos pede reparação pela penitência dos males feitos, fazendo bem hoje, e conversão, deixando as coisas erradas da vida passada, e na desordem e desobediência, voltar o nosso olhar e o coração para Deus. Os que trocaram o olhar com Cristo, todos mudaram. Levi deixou tudo. Simão de Cirene nem teve repugnância do sangue e da dor, carregou e defendeu Jesus Cristo. São Pedro, ao trocar o olhar com Cristo depois de negá-lo, sua vida mudou. Busquemos o olhar de Cristo, encontremos o amor diante da dor, e assim venceremos as dores dessa vida com o amor que não é o nosso, mas o amor que é divino, porque só esse vence. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.